Olá, turma. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma resultante dos nossos balanços de radiação e balanço de energia e alteração da temperatura, que é a formação dos ventos. Primeiro, nós temos que ver o que é o vento, né? Então, o vento é o deslocamento do ar no sentido horizontal, ok? E é originado pelo gradiente de pressão. Então, o que nós estamos vendo aqui o vento no sentido esquerda, nessa primeira figura, e no sentido direito, na segunda figura. Então, só para a gente lembrar, eu já fiz esse esquema para vocês. Aqui está a superfície. Então, o que nós temos, turma? Nós temos uma região, por exemplo, com um aquecimento maior, com temperatura mais elevada, pinta de vermelhinho. E nós temos outra área com temperatura mais baixa, ok? Então, o que nós vamos ter? Na região de temperatura mais baixa, a pressão vai ser mais elevada. Na região de temperatura mais alta, a pressão vai ser mais baixa, né? Então, essa parcela do ar aqui ela vai se expandir e ela vai ficar com menos pressurizada, vai ficar menos densa e vai para a atmosfera mais alta, ok? Nessa área aqui, deixa eu colocar o pointer. Então, nessa área aqui, que essa parcela vai expandir, vai subir, a gente não pode ter a formação de vácuo, né? Então, outra parcela de vento vai acabar tomando esse lugar. Então, a outra parcela de atmosfera que vai tomar esse lugar é essa parcela mais fria e mais densa, né? Então, ela vai vir aqui tomar o lugar dessa outra parcela que é menos densa. E esse deslocamento que sai do primeiro ponto para o segundo ponto é o que a gente chama de vento, que é, aí vem na definição novamente, o deslocamento de ar no sentido horizontal, ok? E nós temos alguns tipos de vento, né? Temos algumas diferenciações do vento. Nós temos os ventos predominantes, que são fatores de macroescala. Então, o que nós podemos dizer? Você está numa determinada região e o vento predominante é sudeste. Significa que, na maior parte do ano, o vento vem de sudeste. E os ventos locais, que são as rajadas de vento, principalmente quando vai ocorrer chuva. Então, essas chuvas de verão, que vem aquelas rajadas de vento e cada dia ela vem de um lugar, é o que a gente chama de topo e microescala, ok? Então, nós já vimos, turma, essa imagem aqui quando falamos de atmosfera terrestre. Então, o vento predominante é relacionado à macroescala, né? Principalmente à circulação atmosférica. Então, devido à circulação atmosférica, você vai ter uma direção de vento predominante. Já os ventos locais, aqui é um exemplo dele, a tal da brisa terra-mar. Para quem já foi para a praia já observou isso. Então, o que nós temos? Durante o dia, nós temos um aquecimento intenso da parcela de terra. Esse ar fica menos denso e vai para a alta atmosfera. O ar em cima da água, ele fica mais frio, ele é mais denso. Por quê? Porque a água ela absorve grande parte da radiação. Então, essa atmosfera ela vai ficar mais fria. Como ela fica mais fria e mais densa, durante o dia você tem vento soprando da água para a praia. Ok? Então, quando vocês estiverem na praia, vocês vão poder observar isso. E durante a noite é o contrário. Como a superfície perde radiação de onda longa muito rápido, você tem um resfriamento acelerado da parcela de ar em cima da superfície da Terra. E em cima da água, o que nós temos? A água absorveu muita energia durante o dia, ela vai liberar durante a noite. E liberando essa energia, a parcela de ar em cima da água fica mais quente do que em cima da Terra. E o sentido do vento se dá ao contrário, né? Então, durante a noite, vocês vão ver o vento vindo do continente para o mar. Então, você tem uma circulação que a gente chama de brisa marítima, né? Então, vem do mar para o continente durante o dia. E durante a noite é brisa terrestre. Então ela vem do continente para o oceano durante a noite. Quando vocês estiverem na praia, vocês vão poder observar isso daí, que sempre acontece, né? Então você vê principalmente
quando tem um dia muito quente, até no final da tarde vocês veem guarda-sol voando, vocês veem alguns fenômenos de vento mais forte, porque essa diferença de temperatura está maior. Quanto maior a diferença dessa temperatura, mais rápido vai ser esse deslocamento. Isso é, mais forte vai ser o vento, certo? Isso também vale para brisas de vale e montanha. Então, durante o dia você tem um aquecimento da superfície e essa parcela aquecida de ar vai em direção à alta atmosfera. E aqui no meio do vale, que está longe da superfície, essa massa de ar está mais fria, então ela vem em direção ao vale. E à noite isso se inverte, né? Então a superfície perde bastante energia, aí tem um fluxo, uma brisa que vai em direção ao vale pela superfície e a parcela de ar aqui no meio do vale ela fica um pouco mais aquecida, certo? Então esse é o que a gente chama de brisa de vale e de montanha. E outro exemplo de ventos locais, turma, é o que a gente chama de ventos Foren ou Chinook, que é o que causa a chuva orográfica, que nós já vamos falar. É aquele da Serra do Mar, né? Então vem uma corrente de vento úmido, essa parcela de atmosfera ela vai subir no morro, vai ter a condensação, vai causar chuva aqui, vai passar pelo topo do morro e depois ele vai descer por trás dessa massa, por trás dessa serra, mais seco e mais quente. Isso é o que a gente chama de ventos Foren ou Chinook. Aqui é um exemplo numérico bem extremo, né? Sai de 10 graus, vai para menos 12 no topo do morro, depois 18 atrás do morro. Mas é só um exemplo para vocês verem como funciona. E quais são os fatores determinantes da velocidade e da direção do vento? Então são basicamente os mesmos, né? Variação espacial do balanço de energia. Então, aonde tem mais energia, você tem mais aquecimento, a parcela de ar fica menos densa e ela vai para a alta atmosfera e outra parcela de ar mais densa vai ocupar esse espaço. Quanto maior a diferença do balanço de energia em dois locais, mais rápido vai ser o vento, vai aumentar a velocidade. E isso também vai influenciar a direção do vento, ok? A rugosidade da superfície criada pelos obstáculos. Se você está em uma superfície que não tem obstáculo, a velocidade do vento vai ser bem mais alta do que em superfícies, por exemplo, com quebra-vento, que é extremamente importante para a agricultura. O quebra-vento, se a cultura que vocês trabalham ela for muito suscetível a tombamento ou a algum problema fisiológico devido à alta incidência de ventos. E a distância vertical acima da superfície. Quanto mais próximo da superfície, mais calmo é a movimentação da atmosfera. Quanto mais longe da superfície, mais rápida essa movimentação. E na direção nós temos também a composição das forças atuantes, que é o gradiente de pressão, que ele é resultante da variação espacial do balanço de energia, do atrito. Então, depende se você tem morro, se você tem algum obstáculo, também vai ter a mudança da direção do vento. Aqui para vento predominante, né, a força de Coriolis, que faz parte da movimentação da atmosfera na Terra, e o relevo predominante, que ele entra também junto com o atrito e vai afetar a direção próxima à superfície. Então aqui, turma, é um exemplo de, eu estou numa localização, estado de São Paulo, basicamente, quase todo o estado, a direção do vento predominante é a direção sudeste. Significa que grande parte do vento ele é proveniente de sudeste. Então ele entra pelo Oceano Atlântico no estado de São Paulo e vai em direção ao centro do Brasil. Vamos dizer que aqui no estado de São Paulo, mais de 50% do vento que ocorre é proveniente de sudeste, ok? Então é isso que a gente chama de vento predominante. E a velocidade do vento, com o símbolo U, é a distância percorrida pelo vento em um determinado intervalo de tempo. É velocidade, né, turma? Essa medida pode ser feita a 10 metros de altura. As estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, grande parte delas tem medida de vento a 10 metros de altura. E para agrometeorologia, para agricultura, a medida ela deve ser feita a 2 metros de altura, ok? Mas se vocês encontram dados de 10 metros de altura e querem utilizar para alguma estimativa agrometeorológica,
é só fazer uma leve transformação que eu já vou mostrar para vocês. Então você passa a velocidade do vento de 10 metros, se ajusta para 2 metros. Normalmente ela é expressa em metros por segundo, é um padrão mundial, né, metros por segundo, mas vocês vão encontrar locais que utilizam quilômetros por hora ou vocês vão encontrar nós. Então aqui tem algumas transformações entre essas unidades. Então aqui, turma, começando pela equaçãozinha, como eu vou transformar um vento de 2 para 10 metros ou de 10 para 2 metros? É simples, né? Então a velocidade do vento a 2 metros é quase que 75% da velocidade do vento a 10 metros. Okay? Então pode utilizar isso como um padrão, tem leve variação conforme o ambiente, mas na média é isso que nós temos. Então vocês podem utilizar como padrão para a estimativa da velocidade do vento. Por exemplo, pega uma estação do INMET a 10 metros na cidade de vocês e vocês querem saber qual que é o vento a 2 metros. É 75% da velocidade do vento a 10 metros. Ok? Então a velocidade do vento aumenta exponencialmente com a altura. Então a gente vê que próximo à superfície, nessa figura, você tem velocidade zero, aí conforme você vai subindo, conforme vai aumentando a altura, esse vento aumenta exponencialmente até que ele se estabiliza. Ok? E por que isso acontece? É a função da redução do atrito. Então o ar é um fluido, né? Então quando a gente avalia a dinâmica de fluidos, quando a gente avalia a movimentação de um fluido, quanto mais próximo à superfície, ou se a gente pensar por exemplo, ano que vem nós vamos falar de água em tubulação. A água próxima à parede da tubulação, ela está parada, e conforme mais para o centro da tubulação, a velocidade da água vai aumentando. Aqui na atmosfera é a mesma coisa. Então a nossa parede da tubulação é a superfície. Quanto mais longe da superfície, menos atrito eu tenho, mais vento eu vou ter. Certo? E uma coisa que vocês têm que observar, turma, a velocidade do vento a 10 metros sempre vai ser maior do que a velocidade do vento a 2 metros. Se vocês encontrarem valores ao contrário, por exemplo, você tem 10 metros por segundo em altura de 10 metros e você tem 15 metros por segundo em altura de 2 metros, o sensor de velocidade do vento está com problema, os dados eles estão problemáticos. Aí precisa ter uma avaliação correta dos dados, porque é certeza que tem um erro aí, certo? E como a gente mede o vento, turma? Basicamente com anemômetro. Então, aquele equipamento que tem... Normalmente ele tem 3 canequinhas, mas ele pode ter uma hélice ou algum outro parte dele que vai medir. Conforme bate o vento, ele vai girando. E quanto mais rápido ele gira, maior a velocidade do vento. Então, isso é o que acontece. E esse sensor, conforme ele vai gerando um pulso elétrico. E a Datalogger consegue identificar e consegue traduzir isso em velocidade do vento. E para finalizar, turma, a aula é mais curta hoje. Nós temos essa escala de vento de Belford, é só para a gente ter um pouco mais de noção. Na agricultura a gente normalmente não utiliza a escala, a gente utiliza a velocidade do vento mesmo, em metros por segundo. Mas vai desde calmaria e vai até tornado ou furacão, conforme a velocidade do vento, certo? E aplicação prática do conhecimento de direção e velocidade do vento, vocês já devem ter assistido aquela live que eu fiz com o pessoal da AgroSystem. Quanto mais forte a velocidade do vento, quanto maior a velocidade do vento, menos recomendado é a aplicação de defensivos, por exemplo. Ou no ano que vem, o que nós vamos observar? Com velocidade do vento muito grande, também não é recomendado, por exemplo, a irrigação por aspersão. Então, se você está em uma região que o vento predominante tem uma certa velocidade elevada, nós não recomendamos, por exemplo, a irrigação por aspersão. A gente vai recomendar outro método de irrigação para evitar perda de água pelo vento. Ok, turma? Então, o que a gente tinha para falar de vento era isso. Até a próxima aula.